Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou falar das minhas referências bibliográficas. Eu já tinha feito um vídeo destes no passado, mas já foi há algum tempo e vou voltar a fazer agora este vídeo sobre as minhas referências com algumas atualizações e penso que seja também importante para nós também entendermos um pouco a importância de estudarmos alguns autores para o campo intelectual, para ampliar o nosso campo intelectual também e a nossa cultura. E eu penso que falar um pouco destes autores e a importância que eles têm tido na minha vida, nos meus estudos, também eu acho que aqui para o canal é interessante e eu resolvi também fazer este pequeno vídeo. Vai demorar um bocadinho porque são muitos autores e vou dividir em duas partes. A primeira parte serão os autores estrangeiros, portanto que não portugueses, e a segunda parte serão os autores portugueses. Eu penso que poderá haver mais autores, como é normal, mas eu penso que estes são os autores, alguns autores mais importantes para os meus estudos, para o campo intelectual, para a vida intelectual também, não é? E vou começar com o Paul Goldfield, que para mim tem sido um autor bastante interessante dentro do estudo do paleoconservadorismo, uma ala mais conservadora da direita americana, no campo do tradicionalismo, uma ala que, portanto, quem estuda, portanto, a história do conservadorismo norte-americano sabe que foi, portanto, uma ala que também veio a se impor contra aquilo que é o neoconservadorismo, não é? Foi uma resposta ao neoconservadorismo e Paul Goldfield tem sido, portanto, digamos assim, uma referência bastante importante na minha vida, com alguns trabalhos que o autor tem muito pouca coisa em língua portuguesa, quase tudo se pode encontrar em inglês, não é? Como é óbvio, mas um trabalho que eu fiz no canal, não é? A América de Trump, é um bom exemplo, portanto, da visão de Paul Goldfield e do paleoconservadorismo. A seguir, vou falar de um dos autores mais importantes como minhas referências, referências em termos de geopolítica, em termos de estudo da geopolítica internacional, principalmente ali no Médio Oriente, o estudo do islamismo radical. Estou a falar de Alexandre Del Val, que para mim tem sido uma, digamos assim, uma referência magistral, portanto é uma incontornável referência no estudo também da globalização, também da globalização económica e também da ideologia globalista. Aliás, um dos seus últimos e grandes trabalhos, com o nome de Vers un choc global, Caminhando para um Choque Global, e também o seu trabalho, A Islamização da Europa, têm sido fundamentais nas minhas pesquisas, nos meus estudos. Depois temos Stanislas Breton, que é um francês, Stanislas Breton, que é um autor bastante interessante e que estuda também as estruturas do poder global, sobre a ideologia globalista, e tem um ensaio muito interessante, O Homem e a Cidade, no tomo 1, o tomo 2 e o tomo 3, L'Homme et la Cité, que eu acho um autor bastante interessante. Portanto, os meus amigos sabem que eu estudo o francês como o português, para mim é igual, e Stanislas Breton, de facto, é um autor que fala muito sobre estas estruturas e há poucos autores a falar sobre isso. Depois temos o Lucien Serris, também outro autor francês, que tem um trabalho fantástico sobre o estudo das elites e governar pelo caos, que também é um trabalho importantíssimo, que foi um trabalho bastante falado em França, Governar pelo Caos. Lucien Serris, portanto, é um autor que também estuda, em termos de geopolítica, ali o conflito da Ucrânia e da Rússia, não é? E ele estuda isso já há muitos anos. Tem um livro que saiu em 2014 ou 2015 sobre a Revolução Maidan, e o autor explica perfeitamente tudo o que se passa, portanto, ali naquele conflito, que não começou em fevereiro de 2022, mas sim muito antes,
que vem lá atrás, não é? Fala-nos da importância do George Soros, das revoluções coloridas, as chamadas revoluções coloridas. Um autor bastante interessante, Lucien Serris. Depois temos o grande filósofo e comentador francês, que para mim é uma grande referência, Michel Onfray. Michel Onfray, que eu sigo de perto os seus vários trabalhos, os seus vários livros, não é? Decadência, que também tem edição em Portugal, que foi um trabalho bastante interessante. E também o fenómeno do populismo contra as elites. Portanto, o discurso de Michel Onfray é um discurso bastante em defesa das populações, não é? O próprio populismo na sua etimologia positiva, não é? Aliás, o próprio Le Front Populaire, a Frente Popular, do próprio Michel Onfray, de que a França insubmissa e os outros partidos de esquerda franceses foram, digamos assim, se apoderaram do nome, não é? La Nouvelle NFP, não é? A nova Frente Popular Francesa, que se inspiraram na Frente Popular, na sua revista jornal Frente Popular, de Michel Onfray, que é muito interessante, que eu sigo também de perto. Depois temos um autor, professor, que foi professor em várias universidades em França, entre elas a Sorbonne. Estou a falar de Frédéric Rouvillois. Frédéric Rouvillois, que tem vários estudos sobre a própria história da França e sobre temáticas dentro das ciências políticas, inclusive alguns autores como Charles Maurras e muitos outros autores. É bastante vezes convidado para dar palestras e também alguns programas como Les Idées à l'endroit, as ideias à direita, não é? Do canal TV Liberté, que foi muitas vezes convidado do próprio Alain de Benoist, que vem já a seguir também como uma outra referência, Alain de Benoist, que para mim tem sido uma grande referência, embora eu não concordo totalmente com as ideias, não é? Com o pensamento completo deste autor, mas tem algo de muito interessante no estudo que faz em termos sociológicos sobre o liberalismo, na sua etimologia, no seu estudo antropológico, e Alain de Benoist, detentor talvez de uma das bibliotecas privadas mais numerosas da Europa, não é? Tem cerca de mais de 200.000 livros só nas suas bibliotecas, e Alain de Benoist, que escreve uma obra muito interessante, O Momento Populista, Direita e Esquerda Acabaram, que é um trabalho que não teve, penso eu, tradução em português, mas podemos encontrar outros livros, A Nova Direita, portanto, que essa sim já teve tradução em Portugal, e Alain de Benoist, que faz parte, que é o autor mesmo da Nova Direita, e que colabora em vários trabalhos, também na revista Frente Popular, também do próprio Michel Onfray, também colabora na TV Liberté, colabora também na revista Élément. É um autor predileto que tem tido um contributo muito grande na chamada Nova Direita em França. Depois temos um autor clássico que escreveu uma obra que me marcou muito, La France contre les robots, A França contra os robôs. Estou a falar de Georges Bernanos, que também é um autor importante, muito interessante, que também, de certa forma, me inspirou algumas vezes, não é? Sexe Pierre-Antoine Plaquemont, que para mim é um dos estudiosos mais interessantes franceses sobre a ideologia globalista, sobre as estruturas de poder globalistas e sobre a despopulação. Aliás, o seu próprio trabalho, Globalismo e Despopulação, é um livro muito interessante, e também o seu monumental trabalho sobre George Soros, não é? Um género de um trabalho sobre o próprio Soros, que eu penso que o título seja L'Empire Soros, não tenho agora bem em mente, La Société Ouverte de Georges Soros, que é também um trabalho muito interessante de Pierre-Antoine Plaquevent, que faz esses estudos bastante interessantes. Depois temos o Pascal Bernardin, com o seu Maquiavel Pedagogo, que eu aconselho a leitura. Está, portanto, o resumo no meu canal, podem ir ao meu canal ver o resumo, e que aconselho, portanto, a leitura do trabalho de Pascal Bernardin, que é um trabalho importantíssimo
para se compreender a pedagogia do século XXI, não é? Digamos assim. Depois temos o padre Sertillanges, que é a referência máxima, uma das referências máximas, com o seu trabalho A Vida Intelectual, que também me influenciou muito. Um trabalho que posso dizer que li, reli e reli outra vez e estudei bastante esse trabalho e toda vez que leio eu fico admirado com a inteligência do pensamento de A.D. Sertillanges, padre Sertillanges, que era também um padre francês, portanto, recomendo muito a sua leitura. Outra referência, Olivier Plassantini, mais no campo da economia, que me tem ajudado muito a compreender a economia globalizada e sobre os seus estudos sobre também o globalismo. Depois temos outro autor, Michel Geoffroy, sobre o estudo daquilo que o autor denomina a superclasse mundial. Portanto, o estudo da superclasse mundial. Outro autor francês, aliás, eu devo te dizer que os franceses, ao contrário dos portugueses, não é? Os franceses têm muita gente que escreve, que estuda e que edita trabalhos sobre esta temática do globalismo, não é? Do poder globalista. Eu ainda não vi nada aqui em Portugal. Sinceramente, estou bastante alarmado porque temos muito pouco ou quase nada praticamente sobre isso, sobre estas temáticas. Depois temos outro autor muito interessante no campo da antropologia e da filosofia, de estudos filosóficos, o grande Michel Maffezoli, que muitas vezes é convidado em França, em alguns programas, CNews, TV Liberté, Sud Radio, enfim, alguns canais, o Cercle Aristote, em muitos canais franceses, este autor Michel Maffezoli, que tem um conhecimento, que foi professor na Sorbonne e que também tem, digamos assim, um grau cultural bastante alto e que nos faz compreender os fenómenos das nossas sociedades ocidentais, não é? Depois um clássico, Russell Kirk, depende como se pronuncia, sobre o conservadorismo americano, norte-americano, a história do conservadorismo, um autor que eu também aconselho, portanto, o estudo e a leitura deste autor como referência máxima. Outra referência máxima, Douglas Murray, sobre as questões que fragmentam a sociedade, não é? Como o wokismo, a teoria do género, a ideologia do género, as teorias antirracistas, a crítica da raça, tudo isto, e agora fez um trabalho fantástico sobre Israel e todo o problema ali da Palestina, o último trabalho de Douglas Murray, que irei também aqui apresentar no canal. Outra referência, também Xavier Moreau, o grande escritor e analista Xavier Moreau, nas questões geopolíticas do leste, no conflito da Rússia e Ucrânia. Eu tenho acompanhado de perto Xavier Moreau e os seus, digamos assim, os seus pequenos vídeos no YouTube, principalmente, sobre as cartas e a geografia política e o conflito, não é? A explicação do conflito, e este autor que tem uma certa mestria nas artes militares, explica de forma bastante interessante o conflito da Ucrânia-Rússia, muito, muito diferente daqueles nossos analistas que nós temos aqui em Portugal. Depois temos o grande Renaud Camus, o grande escritor de literatura Renaud Camus, que por muita gente da esquerda, claro, é visto como um teórico da conspiração, por causa da sua famosa expressão a grande substituição, que nem sequer é originária dele, portanto não foi sequer Renaud Camus que inventou essa expressão, a grande substituição, le grand remplacement, como os franceses dizem, não é? Mas que ficou atribuída a Renaud Camus porque ele escreveu várias obras sobre isso. Le petit remplacement, le grand remplacement, portanto, todos esses trabalhos, a grande substituição, não é, do povo europeu por povos que vêm de fora, não é, digamos assim, a grande tese de Renaud Camus de que está em curso uma substituição demográfica, mas também uma substituição cultural e literária também.
Depois temos Dominique Venner, uma referência para os identitários, não é? Sobre os seus estudos sobre a civilização europeia. Estudei um bocadinho este autor. Temos o grande Pierre Magnard, professor emérito da Sorbonne e de grandes universidades em França. Para mim, Pierre Magnard é a referência suprema. Por que é que eu digo isso? Os seus estudos de filosofia, de epistemologia, de cristianismo puro e também sobre Blaise Pascal, com La Clé des Chiffres, um livro fantástico, um trabalho fantástico, e também sobre a Docta Ignorância de Duns Scotus, tem sido para mim uma referência magistral. Portanto, Pierre Magnard, que é um professor já com certa idade, mas que talvez se possa dizer que é um dos grandes intelectuais ainda vivos francês. Portanto, depois temos Pierre-Yves Rougeron, presidente do Cercle Aristote e diretor da editora Perspective Livre. Este Pierre-Yves Rougeron, para mim, é um dos maiores intelectuais da atualidade. O seu poder de síntese, de oratória, digamos assim, e como comentador, eu não vejo igual em lado nenhum, devo dizer, comparando com esses comentadores mediocres que nós temos aqui nas televisões portuguesas. Então, Pierre-Yves Rougeron muito me tem inspirado nas minhas referências. Depois, Alain Pascal, outro intelectual francês que estuda muitas questões da maçonaria, das sociedades ocultas, do esoterismo, todas essas áreas, penso que seja uma das maiores referências que eu também sigo de perto. Um autor que me inspirou muito e que é uma referência importante na minha vida, e eu vou fazer o estudo do trabalho, do seu principal trabalho, estou a falar de William Gay Carr, o canadense que da Marinha Real e que depois ingressou para os serviços secretos norte-americanos e que tem um estudo fantástico sobre o mundialismo e as lojas azuis, as lojas secretas azuis da maçonaria, cuja influência desde o século XVIII, nos diz William Gay Carr, foi importantíssimo para a construção da ordem mundial, que se amplificou depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Depois temos um autor sociólogo e antropólogo, Christopher Guillouis, com os seus estudos do território francês, a periferia, o estudo da periferia, que tem sido, portanto, um autor também importantíssimo, Christophe Guillouis, com o seu trabalho magistral, La France Périphérique, que eu tenho também o resumo no canal, podem tentar lá ir ver o resumo. Depois vamos ter aqui também no canal uma referência bastante importante, Tidiane Diaye, que eu vou apresentar o trabalho, com os seus estudos sobre o esclavagismo árabo-muçulmano e africano, para uma vez por todas tirarmos as temas de que a extrema-esquerda gosta tanto de nos atirar aos olhos, não é? De que a Europa, o Ocidente, são os responsáveis pela escravatura, coisa completamente falsa, que vai ser provado por A mais B neste trabalho fantástico, aliás, que eu tenho aqui mesmo à mão, o genocídio ocultado. Portanto, fiquem atentos com este trabalho. Uma referência também importante. Depois, Daniel Estuli, os meus amigos sabem, eu fui o primeiro aqui em Portugal a divulgar os trabalhos do grupo Bilderberg, não é? Já há muitos anos que eu estudo o grupo Bilderberg. Meus amigos, eu vou-vos dizer que desde o final dos anos 90 que eu estudo os Bilderberg. Agora, a pergunta que eu faço, havia alguém aqui em Portugal a falar dos Bilderberg? Nessa altura, não me lembro de ninguém. Nessa altura, andavam muito ocupados com o PSD e com o PS e com os capitalistas e comunistas, não é? Porque eram as greias, eram as cosmovisões nessa altura, e ninguém se dava ao trabalho de estudar o grupo Bilderberg. O Fórum Económico Mundial nessa altura já existia, mas não era conhecido, ninguém conhecia, nem tampouco o seu líder, Klaus Schwab, e eu já estudava de perto Daniel Estulin, os trabalhos dele, que foram editados mais tarde, e também acompanhava de perto Alex Jones, da Infowar, não é? Que já nessa altura era um fiel combatente das ideologias globalistas, e também o grande jornalista que morreu já há alguns anos, Jim Tucker,
que foi um companheiro de Alex Jones e que sempre esteve ao lado de Alex Jones, e foram os primeiros a estudar o globalismo, junto com Olavo de Carvalho também, no Brasil, não é? O grande António C. Sutton, que também é um estudioso sobre a oligarquia anglo-americana, o financiamento da União Soviética e do nacionalsocialismo pela banca, a banca anglo-americana. Não há melhor do que a referência de António C. Sutton para estudar. António C. Sutton também já há muito, muito tempo que este autor estuda todas essas temáticas. Depois, Olavo de Carvalho. Eu não vou falar muito sobre ele porque os meus amigos conhecem bem, ele já faleceu, mas foi talvez a maior perda cultural que o Brasil sofreu agora nestes últimos anos. Em termos bibliográficos de toda a sua obra, foi, pode-se e deve-se dizer mesmo, que foi Olavo de Carvalho que construiu esta direita patriota brasileira que hoje nós vemos nas ruas. Pode-se mesmo dizer que Olavo de Carvalho foi o primeiro a abrir a intelectualidade em termos bibliográficos e em termos também das ideias, com todo o trabalho que este autor tem na internet, que ainda se pode ver na internet por meio dos seus vídeos, não é? As famosas escolas, agora não vou estar aqui a dizer tudo, não é? Escolas de filosofia do autor, e com os seus alunos, não é? E também com a sua vasta obra bibliográfica, como eu disse, tem muitos livros. Eu aqui no canal fiz a apresentação de um dos seus principais trabalhos, não é? Mas o autor tem muitos trabalhos, portanto é uma referência incontornável. Depois, outra referência, um francês, um professor também de ciências sociais, Jean-François Bronstein, dispensa comentários também, sobre o estudo sobre o wokismo, também é uma referência importante. Dentro da inteligência artificial, eu escolhi 3 autores importantes que eu acompanho de perto. Ilya Sutskever, para mim é um dos mais importantes, fundador da OpenAI. Laurent Alexandre, também um dos autores, comentadores franceses, analistas franceses, que vai muitas vezes à televisão francesa, não é? aos vários canais, BFM, TF1, France 2, Europe 1, a TC News, não é? O autor corre bastante as televisões francesas, falando sobre a inteligência artificial. E também Yann LeCun, também outro estudioso sobre a inteligência artificial. Depois, no campo da geopolítica, eu escolhi alguns autores, mas aqui tenho um autor bastante interessante, John Mearsheimer. John Mearsheimer, portanto, com o seu realismo geopolítico, não é? Defende a escola realista, e eu também escolhi este autor dentro do estudo da geopolítica. Max Weber, estudos sociológicos, dispensa qualquer comentário. Samuel P. Huntington, outro autor que dispensa qualquer comentário. Estudos da geopolítica também, com o seu grande trabalho Choque das Civilizações. Depois temos outro autor dentro da geopolítica, dos estudos da geopolítica, mais na geopolítica clássica, John Halford Mackinder, também, que é um dos principais, podem ver os vídeos que eu tenho sobre geopolítica. Agora, autores dentro das ideias, da literatura e da cultura, temos Eric Voegelins, também, de que Olavo de Carvalho o professor falava muito, no estudo das ideias, Norton Fry, também, sobre a literatura, sobre o cânon ocidental, sobre os livros, os clássicos. Michel Dusmerger, outra referência importante, Michel Dusmerger, que escreve a famosa obra A Fábrica dos Cretinos Digitais, La Fabrique des Crétins Digital, e que agora escreveu Façam-nos ler, o seu último trabalho, ponham-nos a ler, não é? Para as crianças. Michel Dusmerger, que dentro do ensino pedagógico, de que as crianças têm que voltar a ler, a escrever, a estudar e afastar-se dos ecrãs, tem sido um combate bastante grande de Michel Dusmerger. Frédéric Rouvillon, que acho que já falámos dele, estudos sobre o conservadorismo, mas vou falar de um colega dele, também professor da Sorbonne e também que passou em várias universidades em França, l'ENA, Sciences Po, enfim, todas as grandes universidades francesas dentro do estudo da ciência política. Estou a falar de Olivier Dahr, com os seus estudos e biografias sobre Charles Maurras. Olivier Dahr, muitas vezes também tem sido companheiro de estrada de Alain de Benoist, muitas vezes convidado no programa Les Idées à l'endroit, as ideias à direita,
E Olivier Dar, outro professor com um conhecimento fantástico, da qual eu não vejo aqui ninguém em Portugal com tamanho conhecimento. Pierre de Meuse, outro grande intelectual francês com um conhecimento vasto nos estudos sobre a Contra-Revolução. Não conheço ninguém, meus amigos, que tenha o conhecimento. Aliás, acho que Pierre de Meuse é descendente direto de alguns contra-revolucionários que viveram, não é, no século XVIII. Eu tenho um vídeo no canal, podem ver, sobre a Contra-Revolução e que para mim tem sido uma referência máxima no estudo da Contra-Revolução Francesa. Depois, Philippe Conrad, outro grande intelectual francês, sobre os seus estudos sobre a historiografia, só para vocês terem noção, Philippe Conrad, que fez um estudo sobre os salafistas e a Irmandade Muçulmana, em trabalhos escritos e também vídeos que muito a imagem de Alexandre Delval, conhece muitíssimo poucos intelectuais que têm este vasto conhecimento sobre estas áreas, não é? Estudando o islamismo radical, não é? Toda a história do islamismo radical. Depois, outro autor já mais conhecido aqui em Portugal, não é? Derivado aos youtubers brasileiros, que têm falado muito, e aos livros que têm sido editados, Mortimer Adler, sobre os seus estudos sobre a leitura e a escrita, que eu acho que é importante. Mortimer Adler, sobre como ler corretamente, como escrever corretamente, como interpretar corretamente, tem sido também uma referência máxima nos meus estudos. Outra referência brasileira também, que tem sido uma referência máxima no estudo da Nova Ordem Mundial, aliás, um dos seus trabalhos principais chama-se mesmo a Nova Ordem Mundial. Estou a falar do escritor Alexandre Costa, que tem sido predileto nesta área, que tem sido um autor bastante interessante, que é uma grande referência brasileira também no estudo da Nova Ordem Mundial. Dentro dos estudos das referências americanas e inglesas, vou citar, e americano neste caso, Dinesh D'Souza, para mim tem sido sobre o estudo do Partido Democrata, não é? Um crítico feroz da esquerda americana. Dinesh D'Souza, sobre o conservadorismo e o anti-wokeismo americano, também tem sido uma grande referência para o combate em prol dos conservadores. Outra referência máxima no estudo do wokeismo e da justiça social, a denunciar, não é? Thomas Sowell também, sobre o seu trabalho crítica à justiça, crítica da raça... o trabalho chama-se Crítica sobre a Justiça Social mesmo e o Antirracismo, não é? Portanto, Thomas Sowell, que tem sido também um autor importante. Depois temos sobre o estudo das bases da civilização ocidental, do que é o Ocidente. O melhor autor que se pode encontrar é Philippe Nemo, portanto, estudioso francês, ciência política e ciências sociais, Philippe Nemo, que para mim é uma referência máxima sobre, foi assim que eu compreendi o estudo da própria civilização ocidental, as bases da civilização, não é? E que tem mesmo um trabalho importante, Qu'est-ce que l'Occident, o que é o Ocidente, referência máxima. Outra referência máxima, Le Pen, sobre os seus estudos sobre a nova religião mundial, a iniciativa das Religiões Unidas, portanto eu tenho no canal, podem ir ver. Depois, outra grande referência, Carol Quigley, estudos sobre a oligarquia anglo-americana, também uma referência. O grande Paul Hazar, que tem a sua magna opus, A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715, quando todos pensavam como Bossuet e como todos começaram a pensar como Voltaire, não é? Este trabalho que nos explica a crise desta consciência europeia, que deixou de ser conservadora e passou a ser progressista. Este é um trabalho também de referência que eu aconselho como referência máxima em termos bibliográficos. Para o estudo dos clássicos, estudando os livros clássicos, num trabalho importantíssimo escrito em 1950, estou a falar do francês também, intelectual Charles Augustin Sainte-Beuve. Para se estudar, portanto, os clássicos, o que é um clássico, eu penso que seja um dos autores mais interessantes, também com Otto Maria Carpo, o autor brasileiro também, que escreve também uma coleção assim grande sobre a história do pensamento, das ideias do pensamento ocidental, que eu também aconselho a leitura,
se bem que seja uma obra muito extensa, mas vale a pena a obra. O próprio professor Olavo de Carvalho recomendava muito a obra de Maria Carpeaux, e eu aqui aconselho a obra de Charles-Augustin Sainte-Beuve, o que é um clássico, escrito em 1850. Depois o grande Yvan Blot, francês também, alto homem de negócios, que já faleceu, não é? Ele já não é vivo, e que tem muitos estudos sobre Aristóteles, sobre o homem desconstruído, como ele chamava, alguns estudos sobre a Rússia de Putin também. Tem sido um incansável homem de estudos, Yvan Blot, que eu aqui referencio também. E depois, para estudar Joseph de Maistre e a sua obra, penso que um dos maiores biógrafos tem sido Marc Froidefond, o professor emérito Marc Froidefond, aluno de Pierre Bagnard, de que falei ainda há bocado, e que tem uma das melhores biografias de Joseph de Maistre, que foi professor na Sorbonne e também um professor emérito que tem um vasto conhecimento também sobre os contra-revolucionários, sobre Joseph de Maistre e sobre a realeza francesa, não é? O antigo regime francês. Depois, o grande Jean-Yves Le Gallou, bem conhecido, sobre os seus estudos sobre a imigração, sobre a civilização europeia. Jean-Yves Le Gallou, que esteve no Club de l'Horloge, com Henri de Lasquin, que esteve também, que também colabora em vários projetos, não é? Às vezes podemos encontrá-lo na revista Elements, mas pouco, mais sobre também o projeto Iliad também, e vários outros projetos que este autor tem, né? A própria TV Liberté, não é? O autor é o principal apresentador do Imédia, que é Imédia, que é um programa que faz fake-checker às televisões, não é? É o contrário, faz fake-checkers aos fake-checkers das televisões. É como se nós tivéssemos aqui em Portugal um programa cujo objetivo era fazer fake-checker ao polígrafo e aos principais canais informativos de televisão. Depois temos então Michel Winocq, um dos estudiosos sobre a direita nacionalista em França. Tenho vídeos, também é uma referência grande, os estudos de Michel Winocq, que eu acompanho de perto. Maxence Eckhart, os seus estudos sobre a Igreja Católica e sobre a democracia, o seu trabalho, Les Fondements de la Démocratie Moderne, as fundações da democracia moderna. Maxence Eckhart também uma referência máxima. Philippe de Villiers, o grande comentador da CNews, Philippe de Villiers, comentador e escritor que tem muitas obras escritas, que para mim é um comunicador, muito à imagem do Éric Zemmour, não é? Presidente des Patriotes, de Reconquête, desculpa, do partido Reconquête, Les Patriotes, portanto, Philippot, não é? Philippe de Villiers tem sido também referência, uma grande referência como analista, comentador, um grande comunicador francês. Depois temos o grande Roger Scruton, escritor, não vou passar à frente, toda a gente conhece. Mathieu Bocoté, o sociólogo também conservador, um dos únicos dentro da sociologia que tem feito um trabalho fantástico em França e que tem muita coisa escrita também sobre a ideologia woke, o antirracismo, tudo isso, o politicamente correto. Podem ir ao canal procurar Mathieu Bocoté, é uma grande referência para mim. Paul-Marie Couteau, outra grande referência para mim, o soberanista francês, presidente da revista Le Nouveau Conservateur, um novo conservador, que tem sido um dos principais, ainda vivos, soberanistas franceses, junto com Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement e Philippe Séguin, todos eles soberanistas, no campo dos soberanistas, e eu tenho imensa pena não haver esta tradição em Portugal, não existir. Agora o Chega tem um pouco desta ideia de soberanismo, não é? Mas não existe essa tradição, eu já expliquei isso uma vez num vídeo em Portugal, mas em França essa tradição esteve muito viva, também derivada ao General de Gaulle e toda a história que nós temos em França, depois da Segunda Guerra Mundial. E os soberanistas, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement e Philippe Séguin, fazem os três mosqueteiros, e Paul-Marie Couteau é o D'Artagnan, digamos assim. Depois Leo Strauss, uma referência conservadora americana, também alguma importância nos meus estudos.
Depois temos, na ciência política, as grandes referências, Marcel Prelot, Jean-Jacques Chevalier, Maurice Duvergier. Para mim são os grandes nomes da ciência política dentro da ciência política. Temos depois Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, para mim, um dos maiores filósofos e literatos, digamos assim, em França neste momento, com um vasto conhecimento. Tem sido também incansável os estudos deste autor. O grande Régis Debray, que escreve mais 68, que me também influenciou muito. René Guénon, o grande René Guénon, teve muita influência nos meus estudos, nas minhas referências, principalmente no estudo da tradição, aquilo que o autor chamava o estudo da tradição, a verdadeira tradição, que pode ser ocidental como oriental. O autor era um estudioso esotérico também, mas estudava muito a tradição. Depois temos Christopher Dowson, com os seus estudos da religião cristã, da importância para a civilização ocidental, uma referência grande. Paul Valéry, historiador francês, outra grande referência. Depois, Marc Fumaroli, esta sim uma referência importante na minha vida, tem sido uma grande referência com o seu estudo A Querela dos Antigos e dos Modernos. Podem ir ao canal ver o livro, um trabalho fantástico, A Querela dos Antigos e dos Modernos. Para mim, Marc Fumaroli, um professor, escritor fantástico. Outra referência na ciência política, aquilo que era chamada teologia política, estou a falar de Carl Schmitt, com a Revolução Conservadora e o conceito do político, o amigo e o inimigo, enfim. Quem não estudou Carl Schmitt não sabe o que é ciência política. O grande Solzhenitsyn, outra grande referência com o arquipélago Gulag, não é? Meus amigos conhecem, um defensor da resistência contra o comunismo. Depois os estudos sobre o nacionalismo francês, desde Charles Maurras, Maurice Barrès, Charles Péguy, Latour du Pin, enfim, todos esses autores foram importantes também no estudo do nacionalismo francês, nos meus estudos no nacionalismo francês. O historiador Jacques Bainville, muito próximo da Action Française e também de Charles Maurras, um historiador francês que eu tenho muita obra dele aqui no canal e também na minha biblioteca. O grande Ernest Renan, sobre os estudos de o que é uma nação, não é? Ernest Renan, que tem sido incansável nos seus trabalhos. Depois, Fernand Braudel, o grande historiador francês Fernand Braudel, também um autor importantíssimo, Fernand Braudel, em termos de história, é um historiador francês incomparável mesmo. O seu grande trabalho, L'Histoire de France, e também Napoleão Bonaparte, têm sido trabalhos que são considerados clássicos, intemporais mesmo, de leitura francesa. O grande Hippolyte Taine, outro grande intemporal, clássico dos clássicos, Hippolyte Taine, e o seu grande trabalho, As Origens da França Contemporânea, de que existe aqui a tradução francesa e também uma tradução brasileira, e eu aconselho este trabalho para compreender as origens da Revolução, o antes, dentro da Revolução e o depois da Revolução, portanto, para compreender a obra de Hippolyte Taine. Alexis de Tocqueville, não é? Com os seus estudos sobre a democracia americana, dispensa qualquer comentário. Depois, sobre a Revolução Francesa, eu aconselho aqui 3 autores, François Furet, Penser la Révolution Française, Augustin Cochin e Augustin Baruel, no estudo do papel da maçonaria e das lojas azuis e dos próprios Illuminatis da Baviera, o papel que tiveram na Revolução Francesa do século XVIII, 1789. Depois temos o grande conservador Edmund Burke, também, conservador irlandês, pai do conservadorismo, com o seu trabalho fantástico, Reflexão sobre a Revolução em França, em 1790, para mim a referência máxima. Edmund Burke, uma referência máxima para o pensamento conservador. René de Chateaubriand, também, com o seu Memórias de Além Túmulo e também o Gênio do Cristianismo, outra grande referência máxima do próprio Henrique Zemmour, de Reconquête, não é? Que foi um grande jornalista também, que escreveu um trabalho fantástico, já agora outra referência, Le Suicide Français, o suicídio francês, escreveu também muitos trabalhos também, desde a França como nação, desde vários outros trabalhos importantes. Portanto, digamos assim, é um autor, Henrique Zemmour, também, não só político, mas também escritor, jornalista, a ter em conta.
Depois temos os dois autores sobre o estudo do totalitarismo global, não é? Digamos assim. Um escreveu 1984, estou a falar de George Orwell, o bem conhecido George Orwell, e o outro, Aldous Huxley, escreveu O Admirável Mundo Novo. Para nós compreendermos o estudo do totalitarismo, juntamente com talvez Hannah Arendt, que já não é uma tão grande referência para mim, não é? Mas que também sobre o estudo do totalitarismo, talvez George Orwell e Aldous Huxley sejam os dois autores mais interessantes. Sobre a servidão voluntária da própria população, não é? O povo que gosta de estar debaixo da servidão consentida, chamada servidão consentida. Estou a falar de Etienne de la Boétie, outra grande referência, o pupilo de Montaigne, como Montaigne o chamava, Etienne de la Boétie, a grande esperança, como dizia Montaigne, para o pensamento francês. Depois, Jacques Benin Bossuet, o grande Jacques Benin Bossuet, sobre os estudos sobre a monarquia e sobre o tradicionalismo. O outro grande defensor do tradicionalismo, estou a falar de Johann Gottfried Herder. Para mim, Herder é a grande referência para quem quer estudar a origem do nacionalismo, a verdadeira origem do nacionalismo e do tradicionalismo. Portanto, Herder. E chegámos assim ao fim. Mais ou menos. Havia outra referência que eu esqueci-me, sinceramente. Devia ter posto aqui, agora não sei. Estou a falar de Gustave Le Bon e a Psicologia das Massas, ainda bem que eu consegui ver o livro aqui. Gustave Le Bon, A Psicologia das Massas, também foi um livro que me marcou muito, é uma grande referência também. Vamos agora às referências portuguesas. Ora bem, o que é que nós temos? Referências interessantes. Eu quero falar de alguns autores importantes, meus amigos. Primeiro, eu vou falar de Manuel Jorge Cardoso Castelo. Tem sido um autor importantíssimo nos estudos da geopolítica, do estudo da Rússia, da Ucrânia, do globalismo, da extrema-esquerda, de Trump. Fez agora o Trifecta, que eu tenho no canal. Também publicou Rússia versus Ucrânia, não é? E o título é mais comprido. Que são obras assim muito extensas. Este autor é um autor importante aqui em Portugal a ter em conta. Portanto, Manuel Jorge Cardoso Castelo é uma grande referência. Outra grande referência, Jaime Nogueira Pinto, incontornável. Todos os trabalhos de Jaime Nogueira Pinto dentro da direita patriota, direita radical, direita conservadora, direita nacionalista, o que vocês quiserem. Penso que Jaime Nogueira Pinto é uma referência máxima. O professor António de Sousa Lara, com os seus manuais e as suas obras, é outra grande referência de peso. Como nós vemos, nós temos já algumas referências de peso no pensamento conservador português, pensamento da direita, patriota e conservador. Portanto, outro autor importante, António de Sousa Lara. Temos também outros autores, talvez pouco conhecidos, mas com uma obra também importante. Estou a falar de Carlos Maria Bobon, com a monarquia e com alguns trabalhos de história também. Outra grande referência, que é dos que pertence ao Chega, é o deputado do Chega, também em termos intelectuais, estou a falar do professor Gabriel Mitar Ribeiro, Um Século de Escombros e as 12 Regras para um Portugal Mais Justo, a ter em conta estes autores todos para a formação da nossa intelectualidade. Rui Ramos, também outro historiador também importante para termos em conta sobre a história de Portugal. Portanto, estas são assim as referências. Há mais pessoas. Depois temos, dentro da ideologia de género, de estudo da defesa das crianças, temos a nossa incontornável Maria Helena Costa, já com vários livros. Temos no estudo da direita também e da extrema-direita em Portugal, um autor que estuda em termos sociológicos, estuda esses movimentos. Temos também Ricardo Marchi, não é? Ricardo Marchi também, que é um autor importante que tem muitos trabalhos sobre isso, portanto, e que para mim é um autor importante. Devo daqui também realçar o trabalho do Instituto Trazeno, pela qual eu também colaboro, e com o seu diretor, Miguel Nunes Silva, e os seus artigos. Portanto, tem sido um articulista bastante interessante, que faz artigos muito interessantes e que
para mim é importante, não é, o seu trabalho, principalmente como diretor do Instituto Trazeno, e todos os que colaboram no Instituto, todos os que fazem parte do Instituto, a própria Maria Helena Costa, Diogo Pacheco Amorim, o próprio professor António de Sousa Lara, enfim, o Instituto Trazeno, a ter em conta o trabalho deste Instituto para, portanto, o meio tradicional e conservador português. Depois, outro autor muito interessante, José Pedro Zucchet, também, que se debruçou sobre o estudo do populismo. Populismo cá dentro, cá fora, enfim, os vários tipos de populismo, e também sobre o identitarismo da direita. Depois temos autores mais clássicos, mais antigos, que deram algum contributo, de certa forma, para a direita portuguesa, embora não tanto, mais ao centro, digamos assim. Como, por exemplo, o professor João Carlos Espada, que se considerava um autor, era uma esquerda mais conservadora, dizia ele, não é? Uma esquerda mais um liberalismo conservador, não é? Que eu não considerava muito bem o liberalismo como nós vemos hoje, mas o professor João Carlos Espada também foi uma grande influência para mim, uma influência inicial na minha vida. Acompanhei de perto todos os trabalhos do professor. Adriano Moreira, também outro grande professor emérito também, dentro da ciência política, tem sido uma grande referência para mim também. Sem dúvida, João Cardoso Rosas, dentro da ciência política, da história da filosofia política. Diogo Freitas do Amaral, independentemente do percurso político do CDS para o PS, isto agora não interessa, mas dentro da história das ideias da política, da ciência política, também Diogo Freitas do Amaral, e também da história de Portugal, com um livro fantástico da Lusitana, o livro da Lusitana Portugal, não é? E também a biografia de Afonso Henriques, também. Portanto, a ter em conta também os trabalhos de Diogo Freitas do Amaral mais ou menos isso, em termos, não em termos de ideias políticas, não é? Mas em termos de direito constitucional, podemos focar aqui Jorge Miranda, também um constitucionalista importante, embora tenha algumas reticências em relação ao seu posicionamento político. Penso que podemos falar agora de outros autores importantes. Bom, temos o João Maurício Braz, incansável no seu combate contra as ideias progressistas, contra o wokismo. Talvez seja neste momento o autor mais importante no combate ao wokismo. João Maurício Braz. Temos também um trabalho interessante sobre o conservadorismo de João Pereira Coutinho. Temos também, em termos mais posicionado ao centro, mais no social-democrata, digamos assim, mas também interessante, que escreve um livro sobre o conservadorismo também, e eu também gosto muito de algumas intervenções deste autor. Estou a falar de Miguel Morgado, o bem conhecido Miguel Morgado, comentador, não é? Também na televisão, que tem o seu trabalho, Introdução ao Conservadorismo. Temos alguns outros autores, como Paulo Otero, enfim, o próprio Bagão Félix, mais no passado, que ajudaram a fazer também o trabalho sobre, portanto, identidade e família, não é? Que deve estar aqui, mas agora não sei onde é que está. Enfim, penso ter falado de quase todos. Temos também, não podemos deixar de realçar também todo o trabalho que os nossos youtubers estão a fazer. São muitos, não vou agora de cabeça dizer os nomes, que estão a fazer um excelente trabalho, todos eles do YouTube, que comentam a atualidade, e não é fácil, eu sei, eu vejo muitas vezes que eles têm que fazer isso todos os dias. Muitos deles, agora de cabeça não vou estar aqui a dizer os nomes, e também depois posso-me esquecer de um ou dois ou três e depois pensam que eu não os considero, não é? Digamos assim. Mas todos estão a fazer um excelente trabalho. Parabéns para todos os youtubers portugueses que estão no campo dos conservadores, no campo da direita, no campo dos patriotas, e que estão a fazer um excelente trabalho. Estão a desconstruir as narrativas da comunicação social. Enquanto houver liberdade, enquanto ainda deixarem
portanto, os nossos youtubers fazerem esse trabalho. Parabéns a vocês todos. Pronto, essas foram as minhas referências, porque eu também tenho essas referências no YouTube. Atenção, eu vejo muitos vídeos no YouTube também. Na minha vida também não é só ler livros, também vejo muito e considero algumas referências importantes, não só francesas, mas também portuguesas, não é? Embora faz falta, como eu digo, um canal de direita conservadora em Portugal. Uma direita patriota, conservadora. E isso não existe, não é? Não temos, mas fazia falta. Dito isto, espero que tenham gostado. Eu tenho muito mais referências bibliográficas. Há muitos outros autores, muitas vezes desconhecidos. Eu tentei fazer aqui um resumo dos principais, daqueles que acompanham o meu dia a dia. Espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima. Não percam, porque vem aí o próximo trabalho. Não, eu tenho ali à frente, porque eu estou a estudá-lo. Discursos de Viktor Orbán. Vamos então analisar o grande trabalho que saiu agora, os discursos, e como a visão de Viktor Orbán é muito diferente daquilo que os nossos meios de comunicação explicam, não é? Um abraço e até uma próxima.